A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos reunidos em torno do Teu nome para estudar a Tua palavra. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade e aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos fazer a leitura para iniciar o nosso estudo de hoje. Efésios 4, a partir do verso 26 até o final do capítulo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Na semana passada, o último verso que nós lemos e estudamos foi o verso 25. Nós vamos retornar a partir deste verso 25 para dar continuidade ao nosso estudo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Que nós vimos neste verso 25, mais exortações que vão até o final do capítulo. Vimos na semana passada, então, neste verso que inicia mais uma série de exortações que vão ao final do capítulo e começam o capítulo 5, inclusive, continuam no capítulo 5. Abandonar a mentira. Ser mentiroso não é característica de quem pertence a Cristo. E por quê? Porque somos todos membros de um mesmo corpo. Já comentamos isso na semana passada. A unidade é incompatível. Conservar a unidade é incompatível com a mentira. Continuando então a partir do verso 26, nós vamos ver uma série de exortações, uma série de ensinos, de recomendações e até podemos dizer de mandamentos, de imperativos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para cada um de nós. E lembremos, este capítulo 4 tem como tema, assim podemos dizer, geral, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, unidade na fé,
unidade no batismo, unidade na adoração, no serviço, na submissão ao nosso Deus Trino e assim por diante. Em virtude disto, em virtude de termos nos tornado nova criatura, os procedimentos mudam, a vida muda, e é isto que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, neste final de capítulo 4 aos Efésios. A partir agora do verso 26, nós lemos: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. À medida que o Espírito Santo opera a transformação em nosso caráter, a tendência é sermos mais capazes de dominar nossas emoções. Nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo fortalecidos, vamos amadurecendo. Este é o motivo pelo qual nos tornamos mais capazes, mais em condições de obedecer os princípios colocados para que nós sigamos nos textos bíblicos, tanto aqueles do Antigo Testamento como os próprios ensinamentos de Jesus e na continuação aqui do Novo Testamento, os ensinamentos dos apóstolos. A ira é uma destas emoções que precisam ser controladas, uma dessas emoções que precisamos dominar. Então o apóstolo diz, quando vocês ficarem irados, interessante, ele não diz aqui se vocês ficarem irados, porque somos passíveis de nos irar. É muito comum que isto possa acontecer por causa das circunstâncias que nós vivemos e porque nós não sabemos, não estamos de antemão preparados para toda e qualquer coisa que nos aconteça. Então, ele diz, quando vocês ficarem irados, já dando a entender que vai acontecer. Não é se vocês ficarem irados, mas quando, porque vai acontecer. Mas o que o apóstolo diz, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Acalmem-se. Deixem a ira de lado antes que o sol se ponha, antes que o dia termine. Quanto mais sujeitos ao Espírito Santo, menos nos iramos. Mesmo que ficamos irados, a recomendação bíblica, a recomendação do apóstolo Paulo é que não guardemos rancor, que estejamos dispostos a perdoar e não deixar que a ofensa e mágoa fiquem abrigadas em nosso coração e tomem conta do nosso ser. O prejuízo será muito grande. Será um prejuízo principalmente para nós mesmos, mas isto vai afetar as outras pessoas. Nenhuma ira deve se estender para além de um dia. Estamos sujeitos à ira. Isto vai acontecer, mas não precisamos ficar expostos a ela mais do que o tempo necessário. E o Espírito Santo de Deus, ele nos prepara para esses momentos. Vamos nos lembrar disto, porque às vezes as pessoas fazem questão de permanecerem iradas. Elas fazem questão de não quererem ser acalmadas. Elas fazem questão de continuar alimentando, de repente, aquela ofensa que sofreram, de ficar remoendo aquelas palavras que ouviram. Esta ira do momento, ela enraizada em nós, se ela permanecer ali, ela vai virar coisas muito ruins para nós.
o ódio, a mágoa, a amargura. Então, ensino sábio, ensino bíblico, inclusive para preservar a nossa saúde, para evitar que tenhamos um infarto, para evitar uma gastrite, para evitar uma úlcera. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. De acordo com Tiago, o irmão do Senhor, capítulo 1, verso 14, de forma geral, o pecado se deve aos nossos desejos maus, mais que a tentações diretas do diabo. No entanto, Satanás pode usar nossos pecados para promover a discórdia e divisão entre os cristãos. Vamos nos lembrar, há pessoas que gostam muito de colocar a culpa em tudo que acontece no diabo. A Bíblia nos alerta. Tiago 1, verso 14. Vamos a esta leitura antes de continuarmos comentando este verso. E vamos ler o verso 15 também para dar continuidade a este 14, mas o verso 14 é o citado no nosso estudo em virtude dessa questão da origem do pecado, ou a origem da prática do pecado nas nossas vidas. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É isto que Tiago diz. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este mau desejo arrastado e seduzido. Antes de ficarmos culpando o diabo, que é sim culpado, que quer o nosso mal, que quer nos destruir, quer promover a discórdia, e se nós dermos lugar então, se nós dermos corda para ele, se dermos motivo, aí é que ele vai fazer isto mesmo. Mas é bom que lembremos o que Tiago diz aqui. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Verso 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Somos tentados pelo próprio mau desejo, mas isso não significa que precisamos cair em tentação. Ser tentado pelo próprio mau desejo não significa que devemos dar vazão a este mau desejo, mas se isso fizermos, seremos arrastados e seduzidos por este mau desejo, por esta má intenção que nos levará à prática do pecado. É o verso 15, a continuação deste verso 14. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Na intenção, nós já pecamos, mas a prática do pecado, ela é mais grave ainda do que a intenção, do que o desejo. Mas Tiago está nos lembrando aqui, os pecados, eles vêm dos nossos próprios maus desejos. Voltando ao nosso texto, então, o verso 27, não deem lugar ao diabo. Ele está aí bem ligado, procurando nos tragar. Vamos dar a ele combustível para isto. Um mau comentário ou fofoca, pecado do homem, pode ser usado pelo diabo para provocar a ira em outras pessoas. Sabe aquela coceirinha na língua, aquela vontade de falar mal de alguém? Isto é o desejo mal da própria pessoa. Se ela der vazão a isto, o que acontece? Ela vai falar. O que o diabo vai fazer?
vai usar isto para provocar a ira em outras pessoas. Devemos evitar o pecado para não fornecer oportunidade a Satanás de usar a ocasião contra nós e contra a igreja, contra a unidade da igreja, contra o trabalho. A igreja que precisa andar em amor, andar em união, andar em cooperação. Quando começa a haver discórdia, o trabalho fica difícil de ser desenvolvido. Isso é tudo o que o inimigo de nossas almas quer. É tudo que Satanás, que significa adversário, é tudo o que ele quer. O estudo de hoje ele é bem fácil, porque ele é bem prático em relação a essas exortações, ao que nós não devemos fazer. E nós sabemos de tudo isso, mas está aqui para nós nos lembrarmos, para nós pensarmos, para examinarmos nossa própria vida e também para fazermos uma ideia do nível que estamos em termos da transformação que o Espírito Santo tem feito em nós. Verso 28, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O apóstolo Paulo aqui está dando o exemplo daquele que furtava, daquele que era até ladrão. Então vamos perceber aqui que a exortação vai de um pecado, vamos assim dizer, considerado mais simples, até um pecado grave, o do furto. A sequência apresentada aqui neste verso é abandono do pecado, o que furtava não furte mais, ao se converter e a partir da conversão adotar a prática do bem. Então, aquele que furtava não é simplesmente não furtar mais. O apóstolo diz antes, trabalhe, porque se furtava antes não trabalhava. Agora, mudança de vida. Trabalhe e como fruto do trabalho, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então a sequência é abandono do pecado ao se converter e a partir da conversão adotar a prática do bem. Ou seja, não basta abandonar o pecado, mas é necessário passar a praticar o bem. O exemplo dado é o do ladrão que se converte, mas serve para todas as transformações na nossa vida. Deixar tudo que é ruim e fazer o oposto em direção ao bem do nosso próximo, daqueles com quem temos contato. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não é apenas palavrão, palavras feias, que não devem sair da nossa boca, mas nenhuma palavra que não promova a edificação, nenhuma palavra que não seja útil às outras pessoas deve sair da nossa boca. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Apenas palavras que sejam incentivo às pessoas, que consolem as pessoas, que deem ânimo às pessoas, que orientem as pessoas, que animem as pessoas, que edifiquem, que façam com que as pessoas cresçam. Este é o tipo de palavra que deve sair da nossa boca, conforme a necessidade, conforme a situação que estivermos vivendo em relação à pessoa que precisa ser edificada. Para quê? Para que conceda graça aos que a ouvem, para que as pessoas que ouvirem
para que isto faça bem a elas, para que elas glorifiquem a Deus, para que elas cresçam espiritualmente. Isto em termos de convívio cristão. Aquelas que não conhecem a Cristo, para que vejam em nós a luz de Jesus, para que queiram pertencer ao corpo de Cristo. E o raciocínio aqui é o mesmo da sequência mostrada no verso anterior. Nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Se antes as palavras produziam maus resultados, agora não devem ser palavras simplesmente nulas, mas palavras que promovam o bem, que concedam graça aos que as ouvem. O cristão não somente cessa de dizer coisas indevidas, mas também começa a dizer coisas que ajudam a edificar o próximo. Eu não sei quanto tempo faz que você se converteu, mas é assim na sua vida. Só sai da sua boca palavras que edificam. Cada vez que você vai falar, você se preocupa com o bem-estar daquele que vai ouvir. Você se preocupa se aquela é uma pessoa madura. Você se preocupa na forma como ela vai receber esta palavra. Isto relacionado a pessoas que nós amamos, que nós gostamos. E se for alguém que nós não, por algum motivo, sequer pessoas com quem nós nos damos bem, aí é que nós devemos vigiar mesmo para não produzir o tropeço, a queda desta pessoa, ou para não envergonharmos Cristo. É assim que precisa ser, desde o momento da conversão. E isto deve ir sempre em um crescendo, deve ser uma continuidade nas nossas vidas. E não, de repente, nos acomodarmos e não prestarmos mais atenção naquilo que falamos. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esta instrução do apóstolo Paulo aos Efésios, depois de falar tanta coisa sobre a unidade da igreja, depois de falar tanto, lembram-se, na semana passada, falou-se muito do que nós não devemos fazer, dos pecados que precisam ser evitados, as características da velha criatura, coisa que nós deixamos, como vimos naquele estudo. Tudo aquilo entristece o espírito, mas se nós não nos deixarmos transformar, nós também estaremos entristecendo o espírito, estaremos endurecendo o nosso coração, deixando de ouvir a sua voz. O apóstolo diz aqui: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Somos propriedade de Deus, pertencemos a Ele. Olha, antes de tudo devemos obediência, porque Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono. É nesse sentido que estamos raciocinando aqui, mas é claro, podemos pensar de outra forma. Ele é nosso Pai, nós o amamos, queremos fazer sua vontade. Esse deve ser o nosso primeiro pensamento. Mas aqueles que de repente até se esquecem disto, no mínimo devem obediência a Deus. Não fazendo isto, vão entristecer o Espírito Santo. Mas é claro que a principal resposta que vem a nós, e o apóstolo Paulo, ele faz estas exortações por causa da tendência do ser humano de, mesmo amando a Deus, às vezes levado pela carne, termina contrariando a vontade do Senhor. Então é nesse sentido que vem estas advertências. A prática de pecados entristece o Espírito Santo. Esse ensino do apóstolo Paulo é uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma mera influência. É um dos versos usados quando, no estudo
da pessoa do Espírito Santo, nós mostramos na Bíblia, na Palavra de Deus, que ele tem características de pessoas. Ele não é uma influência como algumas seitas ensinam, que o Espírito Santo é uma influência, é uma força impessoal. Vento não fica triste, vento não se alegra, vento não ensina. E do Espírito Santo nós aprendemos, ele nos ensina, ele nos consola, ele nos fortalece e ele se entristece quando nós não fazemos sua vontade. Uma observação aqui, apenas para nos lembrar que este é um verso bom, um verso muito usado para provar uma das características de alguém que é pessoa. Pessoas se entristecem. O Espírito Santo é pessoa e não influência, não algo abstrato. Ele tem vontade, ele tem decisão, ele age. E, em termos de emoções, se alegra, se entristece e assim por diante. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vamos olhar para nossas atitudes, vamos olhar para a nossa vida hoje, como temos vivido atualmente. Estamos agradando, estamos alegrando o Espírito Santo ou nós o estamos entristecendo? Então vai aí nessa direção a orientação, a advertência, o ensino do apóstolo Paulo. Livrem-se de toda amargura. Lembram-se lá da ira que deve ser evitada? Se ela não for evitada, se dermos vazão a ela, se alimentarmos a ira, aquilo vai virar outras coisas, como por exemplo, amargura e ódio, e vai por aí afora. E o apóstolo diz aqui, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Ele volta a falar aqui. Gritaria e calúnia. Gritaria em termos de conflitos, de brigas, confusão, escândalo. Livrem-se dessas coisas, bem como de toda maldade. Vamos fugir da maldade, vamos afugentar aí dos nossos pensamentos os maus desejos. Não vamos alimentá-los, não vamos ficar pensando em coisas que desagradam a Deus, para não colocar essas coisas em prática e de forma ainda mais grave pecar contra o nosso Deus. Exemplos de coisas que entristecem o espírito e que, portanto, são pecados. Aqui, no verso 31, amargura, indignação e ira. 3 emoções aí como exemplo, pecados ligados à emoção como resultado das palavras e ações de outras pessoas. Então, alguns vão pecar quando reagirem a alguma ação nossa. Precisamos tomar cuidado nos dois sentidos, tanto no sentido de não provocar o pecado em alguém, porque aí nós estamos pecando também, e no sentido de, se formos nós os ofendidos, não dar vazão a esta ofensa, colocar o amor em primeiro lugar, a compreensão, a paciência, a mansidão, ir por este caminho, seguindo a orientação do Espírito Santo. Então, amargura, indignação e ira são 3 exemplos aí de emoções pecaminosas, vamos assim dizer, negativas, que nós não devemos cultivar. Gritaria, calúnia, maldade podem, de repente, numa relação feita só nesse verso aqui, ser os motivos do pecado da outra pessoa, como reação, como resposta a esta ação. Gritaria, alguém que lhe ofenda gritando, xingando, caluniando você, mentindo contra você, fazendo alguma maldade mesmo, às vezes até agressão, quem sabe física.
Estes 3 exemplos aqui, gritaria, calúnia e maldade, seriam práticas, tanto em termos de palavras, como até mesmo de ação, de violência em relação a outra pessoa. De novo, pecados. E estes pecados podem levar outros à amargura, indignação e ira. Olha a confusão formada quando você fala um pouco mais alto, quando você grita com alguém, o que você espera de reação da outra pessoa. Geralmente, porque aquilo nos pega desprevenidos, então nós vamos, às vezes, até sem pensar, como uma reação assim muito automática, responder também com um grito, e a coisa pode ficar feia. Depois, então, nós vamos nos acalmar um pouquinho mais. É muito importante procurarmos resolver o problema, evitar que o conflito fique mais sério e procurar a outra pessoa, inclusive, para promover aí a paz, a pacificação de todas as circunstâncias. É isso aí. Livrar da amargura, da indignação, da ira e evitar a gritaria, a calúnia e a prática de maldade em relação às pessoas. Este é o verso 31. E para terminar o capítulo, então, verso 32. O apóstolo Paulo agora vai inverter nestas exortações. Ao invés de falar coisas que nós não devemos fazer, ele vai falar o que nós devemos agora, neste finalzinho do capítulo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quando nós somos bondosos e compassivos, temos compaixão das pessoas, não vai haver gritaria, não vai haver da nossa parte como reação, não vai haver como ação e também não vai haver como reação, como resposta a alguém que grite contra nós. Se formos bondosos e compassivos. E a recomendação aqui é uns para com os outros. Aí é que realmente não vai haver confusão. E se acontecer de termos alguma desavença, perdoando-se mutuamente, devemos dar lugar ao perdão, para não dar continuidade à discórdia, a brigas que destroem qualquer unidade. E se não houver unidade, se não houver união, como é que a igreja trabalha? Como a igreja faz a obra de Deus? Então precisamos prestar bastante atenção nisto no nosso procedimento. Bondosos e compassivos, dispostos a perdoar mutuamente uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Fomos perdoados. Não merecíamos, fomos perdoados. E é isto que Deus espera de nós. Vamos lembrar aqui em Mateus 6, da oração de Jesus modelo, oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar a Deus, pedindo perdão a Ele. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. Uma oração aí que nos coloca no comprometimento. Na verdade, quando oramos assim, nós estamos dizendo que já fazemos isto, nós perdoamos o nosso próximo e assim estamos pedindo a Deus que também nos perdoe. Sejam bondosos. O apóstolo diz aqui, sejam. O que isso significa? Que temos nossa responsabilidade, que precisamos tomar a iniciativa, que ser transformados pelo Espírito Santo que muda nosso caráter não significa deixar que todo o trabalho fique com Ele sem que nós nos esforcemos
para aplicar nas nossas vidas aquilo que Ele está trabalhando em nós. Então, este pequeno termo, este pequeno verbo aí é muito importante. Sejam. E aí vem a sequência. Bondosos, compassivos, perdoando-se mutuamente, como Deus nos perdoou. Então, temos essa responsabilidade. Sim, há lugar para o esforço pessoal. Isto não é mérito nenhum, é o que nós temos de fazer. Temos de nos esforçar na obediência, temos de nos esforçar em fazer a vontade de Deus, em nos relacionar bem com as pessoas, fazer o máximo possível. E é isso que quer dizer aquilo que nós já estudamos lá. Suportem-se uns aos outros, né? É o que nós vimos mais atrás. É a nossa parte. Há lugar para o esforço pessoal aqui. Nossa vontade é importante. O Espírito Santo dá poder para que essa transformação seja possível. Temos o Espírito Santo de Deus, mas se nós não o colocarmos na frente de nossa vida, se nós o apagarmos, o colocarmos em um cantinho do nosso interior, não vamos demonstrar transformação nenhuma. Então, o trabalho que Deus quer fazer em nós será um trabalho inútil. Por isso precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Por isso não devemos entristecê-lo. Devemos evitar isto e sim nos esforçar em termos de preservar também, alimentar também, conservar a unidade do corpo de Cristo. Hoje nosso estudo vai ficar por aqui. São muitas coisas que nós precisamos observar, muitas que devemos também evitar. Não falamos nenhuma novidade aqui, mas a repetição é importante. Por quê? Porque somos falhos, tendemos ao erro e cada vez que percebermos que não estamos andando de acordo com a vontade de Deus, devemos ir à presença de Deus, pedindo perdão, arrependidos, estabelecendo esta comunhão com Ele. E Deus, nessa comunhão nossa com Ele, Ele vai nos ajudar a estar preparados para ir ao próximo e também fazer a nossa parte em relação a uma reconciliação. Deus abençoe você que esteve aqui conosco nesse estudo. Nós estamos terminando mais este estudo bíblico às quintas-feiras. Obrigado, visitante, por sua participação. Nós vamos orar e assim terminar mais este momento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado pela preparação que nós recebemos do Teu Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que aprendemos. Ensina-nos, Senhor, a praticar também as virtudes que recebemos do Teu Espírito Santo e que nos deixemos ser transformados por Ele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.